E o Bitcoin está caindo hoje depois daquela subida fantástica de ontem. Nesse vídeo eu vou atualizar a análise gráfica, atualizar a análise macro e também atualizar a análise de sentimento aqui e comentar sobre o que está acontecendo e a perspectiva para os próximos dias, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, pessoal, o Bitcoin hoje caindo aí cerca de 2%. E aí, Tainan, será que ele vai continuar caindo? Será que ele vai voltar a subir igual estava subindo ontem? Como é que estão os dados macro? A gente vai falar disso, mas então temos que começar aqui, como sempre, pelo gráfico para ver o que está acontecendo. E galera, como eu disse para vocês, tá? Nos últimos dias a gente não tem tido muitos padrões gráficos. O mercado está bem difícil aí de operar em termos de gráficos, né? O mercado ele faz movimentos de pump and dump de uma hora para outra e muitas vezes sem ter um padrão muito claro indicando. Tá? E ontem aconteceu isso, ele rompeu para cima um topo duplo que estava longe de romper, né, de uma hora para outra em questão de minutos, e quando ele rompeu esse topo duplo, algumas horas após ele já bateu o alvo que estava ali na região dos 28 mil dólares, tá? Então, Bitcoin bateu o alvo, e quando bate o alvo de um padrão gráfico, o que acontece normalmente? As pessoas que estão ali operando esse padrão gráfico, elas tendem a vender quando o mercado bate no alvo, tá? Realizar lucro. E foi mais ou menos isso que está acontecendo, pelo menos da minha visão. Esse é o motivo da queda do Bitcoin hoje, porque não tivemos nenhuma notícia relevante em termos de mercado de cripto. E também aqui, os mercados americanos estão subindo hoje, tá? Então, se os mercados americanos estão subindo, em tese, as criptos que acompanham muitos mercados americanos deveriam estar acompanhando, né? DXY caindo, a gente vê os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, aí os títulos mais longos, também tendo uma queda no rendimento hoje, tá? Então, em tese, era para o Bitcoin estar subindo, mas ele está caindo. E eu acredito que é por isso, pessoal, porque bateu um padrão gráfico. Quando você bate um padrão, um alvo de um padrão gráfico, as pessoas vendem para realizar lucro e isso tende a fazer o preço cair, tá? Tainan, agora tem algum padrão gráfico indicando para onde que ele está indo? Galera, nos tempos gráficos maiores tá difícil, tá? Mas aqui no gráfico de uma hora, a gente vê aqui um possível ombro, cabeça-ombro tendo sido rompido para baixo aí nas últimas horas, né? Não vou nem falar nos últimos dias, que não dá, esse movimento foi muito rápido. Mas a gente consegue ver, Tainan tá torto. Ele pode ser um pouco torto sim, tá? É normal o ombro, cabeça, ombro às vezes ser assim. É o famoso ombro, cabeça, ombro com escoliose, viu, gente? Mas se a gente projetar ele para baixo aqui, esse padrão, a gente teria um alvo ali na região dos 26.700 dólares aproximadamente. Então é o que o gráfico está indicando, tá? O Bitcoin que agora está em 27.200, pode ir ali para a região dos 26.700 aí nas próximas horas, pelo menos de acordo com o gráfico, tá? Tainan, mas e a análise macro e a análise de sentimento, eles estão dizendo a mesma coisa? Pois é, disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, começando aqui pelo macro, pessoal. Hoje a gente teve mais dados macroeconômicos e a gente começou de manhã com dois dados aí vindo abaixo da expectativa, né? Variação de empregos privados, ADP, depois que a gente teve um dado ontem do mercado de trabalho mostrando o mercado de trabalho perdendo força, a gente tem outro hoje, tá? A gente teve a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, que foi revisado para baixo da expectativa, que era de 2,4, tá? Revisaram para 2,1. Ou seja, menos do que a expectativa, e isso daí animou os mercados. Tainan, como assim? Mercado de trabalho mais fraco, PIB dos Estados Unidos com estimativa de crescimento menor do que o que era esperado. Por que isso é bom? É bom pelo seguinte, pessoal, isso mostra que a economia dos Estados Unidos está perdendo tração, mostra que a alta de juros que ocorreu aí ao longo de 2022 e 2023 está causando efeito nos mercados, e se ela está causando efeitos nos mercados, talvez o Fed não precise subir os juros mais na próxima reunião, tá? E aquela ideia, aquela narrativa de o Fed cortar os juros em janeiro, daqui a 4, 5 meses, ela começa a ficar na mesa, tá? Então, pode ser que daqui a alguns meses a gente veja o Fed cortando os juros, uma vez que a gente está tendo esses dados macroeconômicos mostrando a economia dos Estados Unidos perdendo tração. Isso aí foi às 9h15 e 9h30. Porém, às 11 horas da manhã a coisa mudou, porque veio um dado ali de vendas pendentes de moradia lá dos Estados Unidos e a expectativa era que houvesse um decrescimento de menos 0,6% e cresceu em quase 1%. Então esse dado aqui surpreendeu muito acima da expectativa, o que desanimou um pouco o mercado. Então, o que a gente pode resumir aqui, galera, é que hoje a gente tem dados mistos, tá? A gente tem ali a variação de empregos privados e dados mostrando a economia fraca, perdendo força, enquanto que o dado do mercado imobiliário está mostrando ganhando força, né? Então,
E por isso que eu acho que a gente não teve uma alta tão forte nas bolsas americanas. Inclusive, galera, a gente tem um sinal aí no SP500 que vem aqui dos gráficos, tá? Eu já falei com vocês que eu não sou muito fã de análise gráfica em SP500, acho isso aí bem arriscado, porque o SP500 ele engloba muitas ações diferentes ali dentro do índice, tá? Então ele às vezes nem sempre tem um comportamento muito padronizado, mas olhem isso daqui, pessoal, parece que temos um fundo duplo no gráfico do SP500, e esse fundo duplo, galera, ele estaria projetando o SP500 lá nos 4.600 pontos de novo, tá? Ele já foi rompido para cima, olha isso daqui, tá? Então a gente está vendo aí padrões gráficos altistas no SP500 e na minha visão, o que vai definir isso vai ser o que a gente vai ter amanhã, principalmente, vou mostrar aqui para vocês, mas o gráfico aqui não deixa dúvidas, tá? E amanhã, às 9h30 da manhã, vamos ter dados de núcleo do índice de preços PCI, galera. Esse é o dado que o Fed mais olha para decidir se vai subir ou não as taxas de juros lá nos Estados Unidos, que é o que afetou o Bitcoin, as criptomoedas, fez tudo cair aí durante o ano de 2022, tá? Às 9h30 da manhã nós vamos ter esse dado e o mercado está esperando, galera. E nisso nós temos dois cenários possíveis, tá? Um é o dado vir acima do 0,2% esperado, que é o núcleo do índice de preços PCI de julho, tá? Seria ele vir acima de 0,2%, ou ele vir dentro do 0,2% ou abaixo. Se isso acontecer, meus amigos, a chance das bolsas americanas continuarem subindo amanhã é grande, porque a gente já teve dados bons nos últimos dias. E a dados bons que eu me refiro é isso daqui que a gente teve hoje e ontem, tá? Dados mostrando o mercado de consumo e mercado de trabalho e a economia dos Estados Unidos perdendo tração, mostrando que os juros estão fazendo efeito. E se amanhã esse índice de inflação vier dentro da expectativa do 0,2%, vai ser mais uma afirmação, porque a inflação, o núcleo do índice de preços PCI lá nos Estados Unidos, ele vem caindo nos últimos tempos, tá? E se ele vem caindo, meus amigos, é justamente isso que o Fed quer, tá? Mostra que o Fed está conseguindo o trabalho dele, não vai precisar elevar mais os juros, porque os juros já estão muito elevados. Sexta-feira também vamos ter eventos extremamente importantes, inclusive sexta-feira das 9h30 da manhã às 11 da manhã vai ser extremamente volátil. Mas, Tainan, o que você acha que é mais provável amanhã nesse dado? Você acha que é mais provável ele vir dentro da expectativa ou fora da expectativa? E aí, pessoal, eu vejo que a gente tem 3 cenários para trabalhar aqui para a gente tirar uma probabilidade a priori, excluindo a tendência da inflação, que é de cair, tá? Excluindo a tendência da inflação, a gente tem 3 cenários. Um cenário seria de a inflação vir acima do esperado, 0,33% de chance. Outro cenário seria vir dentro da margem esperada, que é 0,2%, 33% de chance. Outro cenário seria vir abaixo, 33% de chance. Aqui eu estou fazendo uma análise de estatística a priori, tá? Não estou considerando a tendência da inflação. Então a gente teria 66% de chance desse dado vir dentro do esperado ou abaixo, tá? Que é o que seria maravilhoso para o mercado. Então, a probabilidade desse dado surpreender e vir acima é relativamente baixa, porque a gente tem visto os últimos dados de inflação sempre vindo abaixo, tá? Aliás, não abaixo, né, mas dentro da expectativa. A gente vê aqui em junho, a expectativa era 0,2, veio 0,2. Maio, a expectativa era 0,3, veio 0,3. Em abril ele surpreendeu um pouco acima, tá? Mas março dentro da expectativa. Em fevereiro ele veio abaixo da expectativa. Então a gente já tá vendo aqui os dados de inflação dos Estados Unidos, a inflação caindo. A gente vê isso inclusive na base anual com mais clareza. Vocês conseguem ver aqui que um ano atrás, lá em julho de 2022, julho de 2022, esse aqui, a inflação do núcleo do índice de preços PCI, que, reforço, é o dado que o Fed olha para decidir se ele vai subir ou não os juros, ele estava em 4,8, tá? Agora, o que saiu em julho, que era o de junho, na verdade, né, ele veio em 4,1, tá? Na base anual, ou seja, a gente vê que a inflação, o núcleo, a parte mais difícil, está caindo, está em tendência de queda aí já há alguns meses, tá? Tava demorando aí para começar a cair, mas parece que a taxa de juros está fazendo efeito. Então, maior probabilidade, na minha visão, é desse dado vir conforme o esperado e a gente continuar vendo a inflação abaixando. E se isso daqui vier dentro do esperado, com esses dados do mercado de trabalho mostrando aí que o mercado de trabalho está enfraquecendo, é bem provável que na próxima reunião de setembro o Fed não dê um aumento de juros, porque ele vai entender que não precisa, tá? Então, eu estou vendo aí um cenário bem otimista
para os mercados, para os ativos de risco americano e, consequentemente, para as criptomoedas que são diretamente impactadas. Tainan, mas você não acha que pode haver aí nas criptomoedas um crash ou nas bolsas americanas? Eu acho que pode por causa da taxa de juros elevadas. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, esse ano a gente começou a ter uma crise bancária nos Estados Unidos e o Banco Central dos Estados Unidos, as autoridades monetárias, correram e conseguiram evitar um colapso generalizado nos bancos. E, galera, hoje eu não sei o que poderia vir, qual tipo de crise poderia acontecer, tá? Os juros altos, eles causam quebradeira, eles causam problemas na economia, mas parece que o Fed, hoje em dia, as autoridades monetárias dos Estados Unidos estão muito rápidas em socorrer, e eu não ficaria aí apostando nisso, tá? Se a gente tiver algum sinal, uma coisa, mas por enquanto não tem sinal, e a única coisa que a gente tá vendo agora é a inflação de fato caindo e a taxa de juros fazendo o seu trabalho, tá? Então ficar apostando que o Fed vai subir mais os juros sem esses dados saírem é complicado. Tainan, então eu devo comprar porque você tá falando que os dados estão caindo e que deve cair amanhã. Não, tá? Primeiro que meu objetivo não é fazer uma recomendação, vocês têm que tirar as próprias conclusões de vocês de acordo com as informações que eu trago aqui. Mas uma coisa eu afirmo, galera. Se esse dado vier diferente do esperado acima, a coisa vai ficar ruim, porque nos últimos dias o mercado está muito otimista, tá? Não tem como saber, é impossível saber isso antes dos dados serem divulgados. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles ainda devem estar sendo compilados, né? Tem tudo isso. Então, é uma coisa bem complicada, tá? No mercado de renda variável, você não consegue prever. Poucas pessoas entendem isso, mas não tem como prever, principalmente quando você depende de dados que saem assim de uma hora para outra, ou de notícias como as que aparecem aí nas criptomoedas, que quem nos ajuda a identificar para onde o mercado vai é a análise de sentimento, que eu já vou falar dela aqui. E começando aqui pelo TRDR, pessoal. O que a gente tem aqui na Binance Futures, pelo menos, tá? Mais pessoas compradas apostando na alta do que vendidas por enquanto, tá? 1,5 lá na Binance, ou seja, 1,5 pessoas apostando que o mercado vai subir para cada pessoa que aposta que o mercado vai cair. Quando você tem mais pessoas apostando na alta, geralmente o mercado cai para ir buscar os stops, as liquidações dessas pessoas, enfim, para buscar o dinheiro dessas pessoas, né? O dinheiro que essas pessoas colocaram na mesa chamada mercado de futuros de criptomoedas, em que a maioria das pessoas jogam como se estivessem em um cassino, tá? As pessoas simplesmente não usam stops. E a gente vê aqui que o Open Interest tem caído, né? E ele caiu à medida em que o long short ratio foi subindo, tá? Isso aqui mostra que as pessoas que estavam em short foram fechando suas posições, fazendo parciais à medida que o mercado caía, tá? E a taxa de funding ela está positiva aí, mostrando mais pressão compradora, pelo menos nesse momento, tá? Então, essa é a visão aí da análise de sentimento do TRDR. E aí temos que ver aqui o Liquidation Rate Map da Highblocks. E o que a gente vê aqui, galera? A gente vê que temos bastante liquidez acima, porém, no de 7 dias, pelo menos, estamos com muito mais liquidez agora abaixo, tá? Até mesmo ali na região dos 27 mil dólares, 26.900, tem bastante liquidez. Mas o que a gente vê de mais importante aqui? Estamos mais perto, relativamente mais perto da liquidez que está acima, ali na região dos 28.500, tem bastante liquidez, mas abaixo tem muito mais, tá? Abaixo temos dois pools de liquidez ali, um ali na região dos 25.700 dólares, bastante liquidez, e outro ali na região dos 25.100 até 25 mil, tá? Isso, na minha visão, indica o seguinte: tem uma probabilidade alta, maior do mercado cair para ir buscar essa liquidez que está abaixo do que de subir, uma vez que tem mais liquidez abaixo. E lembrando que as baleias elas sempre jogam as notícias, elas sempre movimentam o mercado de alguma forma, tentando buscar esses pontos de liquidação, onde as pessoas estão mais expostas, tá? Onde elas vão conseguir tomar mais dinheiro de mais pessoas. Essa é a triste verdade. Por isso que, aparentemente, hoje o Bitcoin não está performando. A gente vê as bolsas americanas hoje aí subindo, né, e com projeção ali de bater de novo os 4.600 pontos, mas o Bitcoin parece meio desanimado hoje. Eu acredito que uma das razões, além dele estar aí realizando lucro por ter batido o alvo de uma figura e subido muito rápido ontem, ele também pode estar se preparando para ir buscar essa liquidez que está abaixo, uma vez que a gente tem mais pessoas compradas, mais liquidez abaixo. Então, do ponto de vista da análise de sentimento, faz bastante sentido ele cair para ir buscar esses pontos. Então, por hoje é isso, pessoal. Desejo a todos aí uma excelente quarta-feira. Amanhã eu atualizo vocês em relação aos dados. Eu acho que a gente tem que esperar. Não adianta tentar adivinhar o que vai vir, tá? Então, até mais. Tchau.